Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Frequência Académica, o podcast do ISEC Lisboa. Este episódio foi especialmente preparado pelos alunos da Licenciatura em Comunicação Global do segundo ano, no âmbito da Unidade Curricular Tendências da Comunicação. Hoje temos connosco Ana Sanches, a nossa convidada, em que o seu percurso tem como principais ingredientes a dança e a cozinha. Foi também finalista do MasterChef Portugal 2022-2023 e é também CEO da marca Milastas, uma marca de especiarias. Ana, muito obrigada por estares connosco, agradeço imenso a tua disponibilidade. E antes de começarmos a falar um pouco do teu percurso, gostava de te perguntar que criança é que tu eras, que sonhos tinhas nessa altura? Olha, a minha infância foi muito simples, diria eu, até porque sempre fui muito sonhadora, mas na altura que eu era mais nova nunca tive nenhum objetivo assim muito concreto de quero ser médica, quero ser enfermeira, não. Ou seja, tive felizmente uma família sempre muito estável, que me apoiou nas minhas decisões, que sempre me deu alguma liberdade, mas também por outro lado muita responsabilidade. E eu acho que isto hoje em dia se reflete muito também no percurso que eu tomei até hoje. Na infância já demonstravas o teu gosto pela cozinha, pela dança? Tentavas-te envolver? Nenhuma coisa nem outra. Fui a única das irmãs que nunca fiz o balé tradicional que as meninas pequeninas fazem. Okay. Portanto, relativamente à dança não tinha qualquer ligação. À gastronomia eu acho que muito menos, mas pensar um bocadinho antes, a minha mãe cozinhava muito. A minha avó também, a minha avó espanhola também. Ou seja, eu acho que sempre tivemos essa cultura de cozinhar em casa. Okay. E se eu pensar um bocadinho, eu acho que hoje também acabo por ser um bocadinho influenciada por isso. Tentavas-te envolver enquanto elas estavam na cozinha? Sim, aliás, a minha mãe dizia às vezes, desenrasca-te, faz alguma coisa. Ainda por cima sou a mais nova das 3 irmãs, portanto as minhas irmãs já cozinharam para mim, já tivemos muito tempo sozinhas em casa e também tínhamos que nos desenrascar, em bom português dizendo. E então eu acho que sim, como sempre tivemos essa responsabilidade de fazermos também a nossa própria refeição, eu acho que foi a partir daí também que surgiu isso. E a dança? Veio de onde? A dança veio de onde? Ainda no outro dia fizeram-me essa pergunta. E eu fui aqui atrás à minha memória e foi um dia que uma amiga minha me pediu para fazer uma audição com ela para um grupo de dança amador. Eu disse, Bárbara, mas eu não danço. Era adolescente na altura. E ela disse, mas vem comigo que eu quero muito entrar. Eu, está bem. Eu fui à audição, a Bárbara não entrou e eu entrei. Ainda hoje somos muito amigas, mas isso aconteceu e eu dança e eu... Bem, mas o que é facto é que comecei nesse grupo amador, foi entretanto, tinha 18 anos, fui fazer a licenciatura em gestão, fui fazer o primeiro ano, mas eu não fiquei muito contente. E surgiu a dança exatamente, novamente. Ou seja, percebi que havia uma escola superior de dança em Lisboa e disse à minha mãe, olha, vou tentar, o não é garantido, por isso vamos ver como é que isto corre. E entrei com 9.6 em 20, portanto foi ali mesmo à justa e disse assim, ou é agora ou não é. E entrei e correu tudo bem, felizmente. Mas quando entrou, sentia que era por aí que ia ser a sua vida no mercado de trabalho ou foi mesmo pelo gosto? Foi pelo gosto, aliás, eu só sabia que eu não estava feliz naquele momento a fazer o curso de gestão. Eu não sabia, de facto, o que é que eu queria ser, eu não tinha assim nenhuma afinidade com nenhuma profissão em específico. E eu pensei, isto pelo menos agora deixa-me feliz. E muito provavelmente foi das melhores decisões da minha vida que eu tomei, voltaria a tomá-la também, porque fez-me muito crescer como pessoa e criou aqui alguns pilares que hoje eu considero que são essenciais. Mas a área é difícil de vingar em Portugal, se calhar. Muito. A decisão de não enverdar por esse caminho foi complicada. Exatamente, ou seja, toda a gente dizia, Ana, mas sabes que hoje em dia ninguém vive da dança em Portugal. Exato. E eu sei, mas por agora é isto que me faz sentido. E eu sabia que ia ter que trabalhar muito para conseguir. Eu trabalhei na área da dança durante 7 anos, dei aulas, trabalhei em companhia também e simplesmente quando a Clara nasceu, portanto eu queria muito ser mãe e aí foi claramente quando eu pensei, pronto, vamos ter que mudar de rumo. Eu trabalhava numa loja de roupa na altura também para conseguir conciliar todo o orçamento familiar que eu precisava, mas chegou a um certo ponto que eu disse, não, preciso da minha estabilidade e eu gosto muito destes pés na terra, por isso é que tenho esta dualidade entre os pés na terra e aquela cabeça meio sonhadora. Eu gosto muito de ter a minha segurança, por isso foi aí que tudo mudou outra vez. Trabalhou também na Inditex? Exatamente, foi na Inditex durante 7 anos. Eu fazia, portanto, toda a abertura do caminhão de manhã, que era para depois conseguir dar aulas a partir das 5 da tarde. E depois chegou ali a uma determinada altura, nos últimos 3 anos, que foi responsável de loja, correu super bem, já full time e já tinha deixado então de dar aulas. E sempre foi uma escola do ponto de vista comercial, estratégico, um bocadinho de publicidade também, é uma empresa
ajudar também no seu futuro dentro da empresa, no fundo. Mas se calhar é sempre complicado nós tentarmos enverdar pelo mar e depois, na realidade, não conseguirmos vingar. Exatamente, se eu me veria hoje como bailarina, não sei, como professora de dança, sim, eu tive a minha escola e provavelmente isso teria sido o caminho normal. Mas eu entendo o que perguntas, ou seja, estar a enverdar para uma coisa que à partida eu sei que não vai ser o meu futuro, mas hoje em dia tudo muda a toda a hora e eu acho que na altura eu tinha sede de experimentar coisas e de fazer para perceber onde me encaixava, e acho que olhando agora para trás e vendo todo o caminho, tudo fez sentido, mas eu sabia que sim, provavelmente era uma profissão que iria acabar cedo. Como é que é a experiência de dar aulas? No fundo, aprender é diferente de ensinar. Sim, muito. Eu adorei dar aulas. Dei aulas desde crianças de 3 anos até jovens de 80 e 90 anos, porque a dança ao fim e ao cabo está inerente a muita gente. Todas as idades. Exatamente, a todas as idades. E claramente é o conhecimento recíproco entre aquilo que dás e aquilo que recebes também em cada aula. E saberes que vais fazer parte da vida de alguém durante muito tempo, e hoje em dia eu vejo ainda alunas minhas, parece uma velha a falar, mas não é verdade, vejo alunas minhas que as vejo crescer, que as vejo estarem formadas hoje em dia e que elas ainda se recordam da importância que a dança teve durante o processo de formação delas, como crescimento pessoal. E isso deixou-me muito contente e sempre foi isso que eu quis deixar bem claro nas aulas que dei. Era a dar aulas de dança contemporânea ou também outros estilos de dança? Então, eu saí da escola formada em dança contemporânea. Depois de ter feito os Erasmus, depois de ter feito tudo, dei aulas de balé, dança contemporânea, danças urbanas e adaptei-me também um bocadinho àquilo que o mercado estava a precisar na altura. Estávamos na altura das zumbas, começaram a haver estas aulas de dança um bocadinho mais a nível de ginástica, portanto tínhamos que ter aqui este equilíbrio também, portanto foi mais ou menos dentro desses setores. E depois, como é que surge então a oportunidade de ingressar na empresa da família? E não começou com a Milastas? Exatamente. Como é que surgiu essa oportunidade de começar também a desenvolver um projeto que já é da família, no fundo? Exatamente, ou seja, o meu pai está na empresa de família, já vai fazer agora mais de 50 anos, foi fundada pelo meu avô. E sempre teve direcionado ao mercado das carnes, ou seja, tudo o que está ligado a tripas para fazer enchidos, a Luís vende para muitos talhos, hotéis, restaurantes e indústria alimentar de uma forma geral. Na altura em que os meus avós faleceram, reestruturações na empresa, o meu pai foi o único que seguiu com a empresa e precisou de ajuda. Algumas pessoas que continuaram com ele, como é o meu cunhado Paulo, que também faz parte da família, mas na altura foi a altura também que eu tive a Clara e também precisava de alguma ajuda e o meu pai disse, olha, porquê é que não te juntas a nós? E a primeira coisa que eu pensei foi, empresa de família, isto só pode dar mal. Pois. Mercado alimentar, eu nunca pensei em literalmente vender comida. Portanto, o que é que eu vou fazer para ali? Mas o que é facto, arrisquei, mais uma vez. Comecei então, a tarefa era desenvolver a Milastas, era desenvolver uma marca de especiarias, que hoje em dia temos a Milastas, desenvolver a loja online e começar a trabalhar esse produto. E será que talvez as memórias que tinha na infância de estar envolvida na cozinha despertaram um certo gosto para conseguir também trabalhar na empresa, não é? Que está ligado ao ramo alimentar. Eu acho que sim, faz todo o sentido essa apreciação, ou seja, eu acho que foi voltar a gostar de cozinhar, dar a importância à cozinha, conhecer muitas especiarias, como é que elas reagem aos calores, às temperaturas, às técnicas utilizadas, como é que eu vou vender este produto ao meu cliente, e eu tive mesmo que explorar esse mundo e acho que acabei por me apaixonar de novo por outra arte que eu diria, que é a cozinha, muito semelhante à da dança, que é muito criativa, que conseguimos fazer 1001 coisas, e eu acho que voltei-me a apaixonar aí. A dança, no fundo, se calhar deu-lhe alguma motivação para impor essa criatividade, mas na cozinha. De outra forma. De outra forma, sim. Exatamente. Eu vejo a dança e a cozinha em mundos muito paralelos, ou seja, andamos aqui passo a passo constantemente, porque ninguém vai descobrir nada na cozinha, como se costuma dizer, a roda já está inventada. O que nós queremos mesmo é, com o que temos, criar combinações novas de sabores, criar produtos de identidade, e as especiarias ajudam muito nisso. Ao passo que a dança, hoje em dia, também é muito criatividade, é conseguirmos também expressar-nos muito através da dança, do corpo e destas artes performativas, que agora a dança também se inclui, conseguimos expressar uma determinada mensagem. Eu acho que isso na cozinha também tem sido possível de fazer. E não se torna um bocadinho complicado misturar a família com o trabalho? Muito. Depois acaba por se misturar inevitavelmente as duas coisas e se calhar pode ser complicado para si. Uma das coisas mais difíceis é eu ter um emprego do qual gosto muito de fazer. E chega a uma certa altura em que eu não sei já se estou a trabalhar
ou se estou a usufruir. Exato. Não é? Eu adoro cozinhar, se me disserem vamos fazer um show cooking, a seguir comemos todos juntos, ok, o show cooking ainda trabalho, mas depois estamos a comer todos juntos, já é lazer, ou seja, é sempre esta dualidade. O que é facto é que a família, como está presente na empresa e também está presente em casa e também participa muito, acabamos sempre por juntar o útil ao agradável. Eu acho que é um bocadinho assim, mas é um desafio. E tinha algum gosto já pelas especiarias em específico ou foi algo que surgiu? Surgiu, não tinha nenhum gosto em particular. Eu cozinhava em casa super normal, a minha sogra cozinha muito com comida tradicional, a minha mãe cozinha o normal e eu acho que até influenciei um bocadinho a minha mãe para hoje em dia ela até ser mais criativa, mas eu nunca tive nenhuma ligação particular às especiarias antes de começar a desenvolver a Milastas. Portanto, aqui foi realmente um turning page. Milastas não é um nome muito comum. Não é muito. Não, eu até acho que não e por acaso não conheço assim nenhuma empresa com um nome assim tão pouco comum. De onde é que lhe surgiu essa ideia de nome? Então, mas todo o significado, eu vou explicar. Então, na altura que a marca surgiu, eu queria um nome que não fosse os sabores, os mil e uma especiarias. Muito por aí sempre. Porque, mais uma vez, eu não sabia qual era o rumo que a marca iria tomar e acho que era muito redundante nós estarmos a chamar só especiarias. Eu queria fazer um bocadinho mais do que isso. Então, astas é a forma que nós temos de medir a intensidade de um pimentão doce. Ou seja, o pimento, quando é desidratado, é triturado e lá dentro tem as sementes. Se nós adicionarmos muitas sementes a esta trituração, o pimentão perde sabor, ou seja, perde astas e fica de menor intensidade. Não é que seja mau, mas é menor qualidade. Eu achei que nós tínhamos 1000 astas, ou seja, seria um ótimo pimentão. E porque pimentão é uma das especiarias mais utilizadas em Espanha, a família do meu pai, neste caso, é de origem espanhola e, portanto, quisemos fazer aqui uma pequena homenagem também a eles, os fundadores da empresa. Portanto, juntámos aqui uma série de fatores, diria, emocionais e sentimentais que nos ligam às especiarias e criámos este nome que, por mais abstrato que seja e pouco comum, como dizias, traz-nos muita história e muito sentimento e a Milastas pode ser muito mais do que somente uma marca de especiarias. Sim, porque agora já acabaram por inserir mais algumas coisas para além das especiarias, como aqueles gadgets de cozinha, os show cookings que fazem, mas era uma ideia que tinhas já introduzir essas componentes ou tudo começou mesmo só com as especiarias? Tudo começou para ser uma loja online de especiarias. Eu nem sabia sequer onde é que isto ia levar. Contudo, depois também um bocadinho com o aparecimento do Masterchef, a questão da formação, do show cooking, do workshop, cada vez ficou mais presente. E também porque em Portugal não se usa muito especiarias. Ou seja, eu percebi que as pessoas precisavam de formação, de aprender como utilizar, onde utilizar, desmistificar aqui muitos mitos e eu percebi que, bom, nós temos que comunicar isto de qualquer forma. E começámos a fazer show cookings e workshops e até diretos na altura, há 5 anos atrás, os diretos no Instagram, para que as pessoas cozinhassem connosco, percebessem como é que nós aplicávamos o produto em casa, de forma simples. E foi daí que surgiu mais este segmento da Milastas, ou seja, uma parte mais formativa, um serviço que nós vendemos, para além do show cooking, do workshop também alguma consultoria a empresas ou a pessoas em particular. E aplicas a criatividade na empresa também da dança? Claro, muita mesmo. Estarmos constantemente a reinventar-nos, eu acho que é essencial, estarmos presentes onde se calhar outras marcas do segmento não estão, fazermos um bocadinho ainda o que não foi feito, é um bocadinho essa a minha premissa. E achas que existem especiarias no mercado? A Milastas em que é que se diferencia perante as outras? Somos as melhores. Ai, sim, de certeza, não duvido nada. Não, há muito mérito também noutras marcas e pessoas também que revendem, inclusive os nossos produtos, até temos muitas mercearias a granel e muitas outras marcas no qual somos nós que embalamos e depois essas marcas vendem o produto por elas. A única coisa que eu acho que é o fator mais importante que nos diferencia é realmente a qualidade do produto. Nós queremos mesmo ter um produto de muito boa qualidade, não queremos ser vistos pela embalagem bonita, aliás, quem vê a nossa embalagem percebe. É simples. É muito básica, face àquilo que está no supermercado. Nós embalamos as especiarias somente quando vão para o cliente, ou seja, a indústria, nós vendemos para a indústria e todos eles estão a criar aqui uma rotatividade de produto no segmento e nós de vez em quando vamos lá buscar e damos ao cliente final, ou seja, quem tem a nossa especiaria em casa tem o mais fresco possível. Há especiarias que nós temos que melhorar e estamos constantemente à procura de vários fornecedores diferentes para cada um dos segmentos, mas essencialmente qualidade é aquilo que nós temos e o contacto próximo com o cliente que nos faz ser diferenciadores, não é? Porque eu não vejo nenhuma marca de especiarias a contactar tão próximo com o cliente quanto nós.
E gostavam de ainda desenvolver mais alguma coisa? A nível de especiarias têm muitas ideias ainda para... Sim. Claro que eu não vou pedir para dizer, não é? Não é segredo para ninguém. Desde 2025 nós temos vindo a desenvolver muitas misturas próprias. Ou seja, misturas que nós concebemos, e eu, que estou um bocadinho mais ligada ao meio gastronómico, faço algumas receitas e que acabam por ser receitas exclusivas da Milastas. Para além disso, temos feito também muito o segmento das indústrias, ou seja, marcas que querem uniformizar processos de produção, nós criamos as próprias misturas e enviamos para o cliente já embalado. E isso tem funcionado com marcas grandes. Fazem uma personalização das especiarias que enviam depois para os Exatamente, clientes. personalizar. Mas essas não são comercializadas para o público em geral? Não. São só mesmo para são eles? As receitas de cliente são sempre, como se diz o cartão de cidadão, pessoais e intransmissíveis. É do cliente e não é de mais ninguém. E nós produzimos especificamente para ele. A organização dos workshops, de que forma é que tu, ou seja, gostas de o fazer para ensinar ou realmente é o gosto de estar à frente do público? Também vem essa vertente da dança, estar à frente do público para mostrar aquilo em que realmente és boa. Olha, eu acho que é mais uma vez o paralelo com a dança, ou seja, da mesma forma que eu dava as aulas inicialmente de dança, dou agora aulas, não posso dizer isto, aulas de cozinha, mas de certa forma transmite alguns dos conhecimentos que eu tenho dentro da área. E, portanto, não só é uma forma de nós divulgarmos o nosso produto, como também é uma forma de nós estarmos ali a partilhar, temos o feedback real dos clientes, ou das pessoas, pelo menos, que estão a fazer o workshop connosco, perceber quais são as dificuldades, onde é que nós podemos trabalhar mais, ter o feedback direto se a especiaria é boa, se cheirou, qual foi a reação que a pessoa teve, e ali em 3 horas ou 2 horas conseguimos recolher tanta informação que é fundamental para continuarmos a trabalhar todos os dias para a própria empresa. Para além disso, é mais um serviço que nós prestamos e é mais algo fantástico para a empresa. Sentes que os workshops te ajudam a refinar depois o produto final, tendo feedback do público para depois conseguir fazer? Sem dúvida, sim. O Masterchef, um grande marco. Mais um desafio, não é? Mais um desafio. Não eras profissional da cozinha e tentaste candidatar e foste aceito, no fundo. Exatamente, foi um bocadinho isso. À semelhança do que aconteceu com a dança, foi do género. Eu preciso de perceber onde é que me encaixo, estávamos no início da Milastas, já sabia algumas coisinhas, mas nada técnico, e disse, eu preciso saber onde é que eu estou. Se realmente eu sou uma nódoa e vou continuar só aqui a fazer algumas experiências, ou se realmente isto até pode dar alguma coisa interessante. Não disse a ninguém. Comecei a fazer os castings, vou para aí uns 3. Envio um relatório de 40 perguntas, que era o primeiro casting, passei. Fui ao primeiro show cooking que eles faziam lá, que tínhamos de fazer em 15 minutos, passei. Olha, agora está-se a tornar um bocadinho demasiado real. Comecei a passar, chegou ao último que eu disse aos meus pais, olha, está-se a passar isto e isto está a acontecer. Mas tu és louca! E eu, pois, mas olha, e se der? Estava longe de imaginar que... Exatamente, não é garantido e se der alguma coisa. Pronto, olha, sai na primeira semana e está tudo bem. Mas o que é facto é que entrei, as coisas foram correndo bem e acabei por passar lá 2 meses e por sair em segundo lugar. Portanto, eu acho que, mais uma vez, até não foi mal chegado. Como é que é receber a chamada da produção a dizer, olha, Ana, entrou no Masterchef? Ainda hoje me lembro. Estava de férias, em pleno agosto, numa piscina municipal em Mangualde, com uma amiga, e recebo o e-mail. Não, mentira, isto foi um dos e-mails para um casting. Mentira, estava com a minha filha numa loja de roupa, em Espanha, na Primark, as duas, e atendo o telefone e atendo-me o Tiago, hoje somos muito amigos. Ana, era só para te avisar que foste selecionada para entrar. E eu olho para a minha filha, o que é que se passa, mãe? Eu entrei no Masterchef, dizia-lhe eu. E eu, pronto, e agora? Agora vais ser contactada para isto e isto. E eu, oh meu Deus, o que é que eu vou fazer à minha vida? Era isto que eu queria, mas de certa forma tornou-se ali real no momento. Mas é ótimo. É uma ótima Foi uma boa experiência. Foi claramente. Eu entrei mesmo sem expectativas, como em tudo na vida, pés assentes na terra, sabendo eu que não percebia nada de cozinha. Tivemos 2 semanas de formação, que foram ótimas para estabelecer ali uma base. Okay. E depois foi aprendendo episódio após episódio, num stress tremendo. Mas foi das melhores experiências de sempre, sem dúvida. É mesmo estressante estar lá a cozinhar, não é? Nós, a percepção que temos de casa já é complicado porque tem o tempo e tem que desenvolver ali alguma coisa para os jurados provarem. Ser estressante ao ponto de não temperar a comida com sal.
Pois, né? É esquece estressante. do básico. Exatamente. O pior, e é o que eu digo sempre a toda a gente, o pior é ir à despensa naqueles 2 minutos, é o inferno. Aquilo passa a correr e não trazes nem metade Nada. daquilo que tu costumas utilizar em casa, porque ao fim e ao cabo em casa está tudo ali pertinho e tu vais utilizando aquilo que precisas, provas e vais buscar à despensa. Ali não. São 2 minutos que são cruciais. Portanto, aqui a pré-preparação e o tu teres a cabeça já planeada para criativamente saberes o que vais cozinhar e o que vais precisar a seguir, esses são os minutos cruciais. O resto até se fazia. Agora, quando isso corria mal... E que desafios é que, assim, mais complicado que enfrentam no MasterChef? Mais complicado. Aquele que às vezes parece que estamos a começar e depois começa tudo a correr mal. Olha, foi um inferno uma das receitas que eu fiz, que foi horrível. Deram-me, tinha poucos ingredientes, mas deram umas asinhas de frango, tinha arroz. Eu fiz uma coisa tão má. Esquece, olha, eu acho que nunca olhei para as asinhas de frango da mesma forma que olhei antes. Eu não temperei com sal, fiz uma marinada terrível, o empratamento foi desastroso. E vocês podem ir tirar, por exemplo, na despensa, retiram as coisas que vão utilizar, mas depois podem, por exemplo, tirar a algum colega alguma coisa para tempo, não podem nada. Não podemos, nem Tem pedi que se metade limitar daquela, àquilo que não, têm. exatamente, nem pedi metade daquela latinha de tomate nem nada. Nada. Tinham Nada. que se limitar mesmo É o àquilo que há. têm na... E quando não há, olha. E depois os jurados Exatamente, estão lá eram as- para avaliar. É difícil, talvez. Há tanta pressão que sentem, se calhar, enquanto estão a cozinhar, depois chegar lá à frente, é difícil ouvir o feedback dos jurados, que às vezes não é tão bom. É, porque ao fim e ao cabo é o trabalho deles e tu respeitas muito as pessoas, as 3 pessoas que lá estão e que te estão a avaliar. Tu queres muito fazer um bom trabalho, porque é para isso que entraste. Não queres desiludir também todas as pessoas que estão cá fora e que te veem e que te acompanham. Portanto, aquilo é tudo ao mesmo tempo. É as câmaras no teu pior momento que vão ter contigo e tu tens que dizer aquilo que estás a fazer, quando tu, na verdade, só querias era estar em silêncio sozinha a refletir. É um autocondenamento também, porque tu não estou a conseguir, porque é que eu não estou a conseguir, não vais conseguir, isto vai dar mal. Ou seja, psicologicamente, se fosse no dia de hoje, eu estaria muito mais bem preparada do que estava na altura. Mas se calhar foi o MasterChef também que ajudou agora a ter essa preparação. Exatamente. Sentes que acabou por ajudar a melhorar as tuas técnicas na cozinha, de alguma forma? Isso sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, foi a primeira escola onde eu aprendi mais em tão pouco tempo sobre cozinha. Foi claramente no MasterChef. E aprendeu-me também a gerir um bocadinho as emoções relativamente a isso, a ter planos B, e como hoje, tecnicamente, percebo um bocadinho mais como é que funciona a cozinha, hoje já tenho ferramentas diferentes que não tinha antigamente, não é? Portanto, acho que se tivesse que fazer outra vez este exercício, mesmo que corresse mal, iria conseguir dar a volta, pelo menos. Vocês tinham um bom ambiente entre colegas? Tinha. Ou havia sempre aquele espírito de competitividade? Sempre competitividade. Saudável. Exatamente, uns mais do que outros, uns mais saudáveis que outros. Houve tudo o que há numa cozinha ou num reality show, que acaba por ser o MasterChef, é um reality show. E houve de tudo um bocadinho. Houve situações um bocadinho melhores, piores, pessoas que às vezes não levavam a competição, lá está, de uma forma tão saudável e que acabavam por criar aqui um ambiente um bocadinho mais difícil. Mas, assim, se eu tivesse que resumir, foi positivo. E na hora de apresentar o prato, qual é que era o jurado assim mais difícil de conseguir, enfrentar e de... Todos eles são muito diferentes. Pedro Pena Bastos, um bocadinho uma mentalidade mais jovem, mais aberto, mas também muito exigente. A chefe Noélia, nós tínhamos que captar a chefe Noélia pelo coração, portanto era sabor, sabor, sabor. O interpretamento podia estar horrível, mas se a comida estivesse saborosa, ela iria perceber e havia ali um ponto a favor. O chefe Ricardo Costa, mais reservado, contudo, bastante exigente, portanto, vindo de restaurante Estrela Michelin, é claro que vai nos ver com outros olhos, mas aprendi com todos eles. No fundo, receavas um pouco, era mediante as características de cada um... Exatamente, conseguir encaixar ali o prato nas 3 vertentes. É muito difícil, muito difícil. São pessoas que com um paladar super rico. E com um vocabulário gastronómico enorme, ou seja, como é que tu vais conseguir satisfazer 3 pessoas tão reconhecidas no meio da gastronomia? É um grande desafio. E mantens contacto com alguém lá no programa? Sim, com concorrentes bastante, com a Rita, não foi da minha temporada, mas o Dr. João Ribeiro também, sei lá, João António de outras temporadas, com muita gente eu felizmente mantenho o contacto e com os chefes também. Vamos trocando algumas mensagens através das redes sociais ou vemos-nos em eventos também e trocamos um olá e algumas ideias, mas sim, são pessoas que se mantêm presentes. O tempo lá é vosso inimigo. Muito.
Passa mesmo rápido, como nós vemos na televisão? As pessoas perguntam. Ou nem por isso? As pessoas fazem muito Ou nós esta temos pergunta. essa percepção? Não, o tempo real é realmente o tempo que acontece lá. Nós normalmente demorávamos 3 dias para gravar um programa que passava na televisão, entre exterior, vai, vem, saídas, Sim, porque eliminações. havia provas depois que não eram feitas nos estúdios. Exatamente, e portanto passávamos muito tempo fora e era realmente muito cansativo. E o tempo era aquele, os 2 minutos na mercearia eram aqueles, apesar de que para mim eram 30 segundos, porque aquilo passava a correr, mas os 2 aos 3 minutos lá eram realmente esses, e quando a prova tinha 1 hora, era 1 hora que se fazia. Mas claro que a percepção de tempo ali, principalmente quando as coisas não decorrem muito bem, é muito difícil. E ajudava a cozinhar fora do estúdio ou ainda ficavam mais pressionados por estar Fora daquele no sítio registro. público? Sim, fora do registro normal. Eu gostei muito dos exteriores, porque eram provas onde nós tínhamos contacto direto com as pessoas e, mais uma vez, eu gosto dessa parte. Portanto, para mim, os exteriores foram provas sempre muito especiais. Era um stress diferente, mas ao mesmo tempo tinhas ali uma abertura e alguma flexibilidade, e as provas eram maiores, tinham mais tempo. Portanto, aí seria melhor. Sentes que esta foi a tua experiência mais desafiante ou a Milastas ainda foi Ainda mais? foi mais. A Milastas ainda é mais o meu grande desafio. É criar uma marca do zero, juntamente com toda a equipa que me acompanha. Isso vai ser sempre o desafio da minha vida, eu acho, porque dificilmente vou me desassociar a ela. O MasterChef foi um desafio também, mas foi aqui um abre-olhos de que, ok, é este o caminho a tomar, já fizeste esta tua primeira prova, portanto agora arregaça as mangas que vou ter muito que trabalhar. E não há uma sensação de morrer na praia depois de ficar no segundo lugar? Nós já não esperavas chegar tão longe. E chegar ao segundo lugar, claro que já foi ótimo, mas ambicionam sempre o primeiro, não é? Claro, se me perguntares, mas gostavas de ter ganho? Claro que gostava, Sim, como é óbvio, claro estamos que lá sim. todos para isso. No entanto, fiquei muito feliz com o segundo lugar. Eu continuo a manter uma relação muito boa com a Saima, aliás, bastante próxima. Acho que ela também merecia muito o prémio que ganhou por toda a história que leva para o programa e por todo o percurso que fez. Eu gosto muito do segundo lugar, sabes? Acho que o primeiro lugar tem uma responsabilidade muito grande também, depois daquilo que pratica cá fora, e eu gostei muito do, entre aspas, conforto que o segundo lugar me deu. Acho que foi merecido pelo trabalho que eu fiz, e para mim foi um primeiro, sem dúvida. Eu ganhei muito quando lá estive. E vocês lançaram depois uma linha de refeições, os finalistas. Exatamente. Isso foi alguma forma de reconhecerem o vosso trabalho ao longo do programa? Como é que vocês desenvolveram essa linha de refeições? Pronto, quando acaba o programa tivemos algum contacto com algumas marcas, a Nordigal foi uma delas e a marca está pronto e, portanto, aí desenvolvemos com uma nova tecnologia que estava na altura as comidas prontas. Foi mais um reconhecimento, eu acho que sim, do trabalho que nós tínhamos feito até então e também a possibilidade de darmos ao cliente final, às pessoas que nos seguiam e que seguiam o programa, a poderem experimentar algumas das nossas comidas. E foi um projeto giro de se fazer, a criação e perceber industrialmente como é que toda esta parte funciona na área alimentar. Portanto, foi um bom desafio. E começaram a surgir mais oportunidades a partir do término do programa? Sim. Ou seja, eu senti mais após o primeiro ano, mas logo a seguir, pronto, o contacto com as marcas é muito normal e hoje em dia, quando se trabalha muito o marketing de influência também, existe aqui um mercado muito engraçado à volta de toda esta marca que é o MasterChef, não é? Porque tem um nome muito forte no mercado e com o seu valor. E, portanto, começámos a trabalhar mais os digitais, também alguma consultoria, ou pelo menos alguma pesquisa de algumas marcas que queriam também trabalhar e desenvolver produtos, e nós, sim, fomos chamados para algumas coisas, sim. De certa forma, o reconhecimento, se calhar, ajudou também a impulsionar a marca Milastas. Eu acho que, ainda agora estava a falar isso com uma pessoa, a Milastas e eu andamos aqui os dois lado a lado. Eu não fui ao programa pela Milastas, porque na altura também a Milastas ainda não era conhecida, e eu também não queria pôr isso em causa, ou seja, nunca quis prejudicar a marca pela minha boa ou má prestação, que eu nunca sabia como é que aquilo iria dar, não é? Portanto, nunca tive associado uma coisa à outra, mas à medida que a Milastas cresce, eu cresço e vice-versa. E eu acho que esse é o caminho ideal que se deve fazer. Acabam por estar associadas uma à outra inevitavelmente. Exatamente. Eu nunca vou para um show cooking sem levar as minhas especiarias, portanto é inevitável porque é a minha identidade, faz parte de mim. Como é que surgiu o projeto de desenvolverem as etiquetas em braille? Olha, foi muito giro. Nós, já não me recordo o ano, tínhamos uma rapariga que nos seguia que era a Patrícia. Era e é. A Patrícia é cega, não vê bem, aliás, vê algumas coisas, mas não vê, e o objetivo aqui era, ela disse-me, olha, eu vou ao supermercado e
todos os frasquinhos de especiarias são todos iguais. Porque, não é? Se fecharmos os olhos, não consegues identificar qual é o qual e não podes abrir para cheirar. Mas eu adoro cozinhar e adorava cozinhar com especiarias. E eu, como é que eu nunca me lembrei disto? E eu, Patrícia, então, mas o que é que temos que fazer? Oh, Ana, podes falar com a ACAP, que é a associação que trata disso, e eles fazem-te umas etiquetas e tu colas nos teus pacotes. E eu pensei assim, mas é tão fácil quanto isso? E ela, é. E eu, então porquê que não há mais marcas a fazer isso? Pois. E ela, já viste, olha, eu vou ao supermercado e um pacote de natas é igual a um pacote de polpa de tomate. E eu, e porquê que isso não é obrigatório as marcas terem, não é? Porque ao fim e ao cabo tu tens pessoas com uma sensibilidade extrema que cozinham, porque não tendo o sentido da visão, todos os outros sentidos estão apurados, têm gosto por cozinhar e conseguem fazer tanta coisa sozinhos que nós não fazemos a mínima ideia, e depois não têm os produtos como deve ser no supermercado. Básica, exatamente. Que é conseguirem de alguma forma identificar as coisas como nós identificamos facilmente. Exatamente, portanto, ou sim nós vamos ter isto e até ao dia de hoje temos e continuamos a ter, ou seja, quando a pessoa faz uma encomenda na nossa loja online, pode escolher em ir as etiquetas em braille e nós colamos as etiquetas em cada um dos pacotes. E diferencia a marca mais uma vez. E mais uma vez, acaba por, exatamente. Porque realmente isso é importante e se calhar as indústrias nem pensam muito, simplesmente mandam as coisas para o mercado e depois esquecem-se de cá pessoas. Eu acredito que não seja fácil industrialmente introduzirem linhas de produção muito grandes. Sim. Exatamente, nem etiquetas, nem se calhar outras formas que eventualmente se poderia fazer. Mas aqui eu estou mais interessada na diferença que faz na vida das pessoas. Sim. E eu saber que alguém não cozinha com especiarias porque os pacotes são todos iguais, não faz sentido nenhum. E se nós conseguimos fazê-lo, é da nossa responsabilidade ter que assumir esse papel e dar esse exemplo. Lançaste o livro agora recentemente, Os Sabores do Mundo. Já tinhas esse desejo de lançar um livro? Como é que surge essa ideia? Ainda mais um livro infantil. Podia ser algo mais para adultos, como são eles que acabam tendencialmente por cozinhar. Exato. Como é que surgiu essa ideia de lançar o livro? Um livro para crianças. Olha, foi em 2024, mais ou menos no início do ano, que eu disse que estava na altura, acho que faz sentido, criarmos um livro. Ok, então o que é que vamos fazer? Um livro para adultos? A Ana faz receitas com especiarias. Iria ser um bocadinho aborrecido, acho eu, porque era mais um e já existem muitos livros de receitas e os adultos, de certa forma, hoje em dia fazem um scroll no Instagram ou onde seja e há milhares de receitas online. Portanto, não iria acrescentar muita coisa e iria estar a restringir uma coisa a um público, a um nicho muito específico. E pensei, então pronto, eu já tinha feito workshops com crianças, por que não fazer um livro para crianças? Porque se a criança vai aprender o que é uma especiaria, o adulto também de certeza que vai aprender alguma coisa. E começou a partir daí a ideia de dedicarmos mesmo ao juvenil, infantil, o livro. Pedi umas ajudas a uns colegas meus que estavam na área, foi quando tive o contacto da Filipa da Penguin, marcámos a primeira entrevista, ou a primeira reunião, e a Filipa disse sim, é possível. Eu na altura já tinha uma ideia daquilo que queria fazer, é possível fazermos isso, nós estamos contigo. E eu disse, estão a gozar. Foi um bocadinho assim, estão a gozar, estão mesmo? Tipo, vocês acreditam nisto? Ele, sim, acredita, acho que tem muito potencial, por isso vamos avançar se tu quiseres e vamos concretizar. E felizmente concretizou-se. A tua filha também gosta de se envolver na cozinha. Gosta. Ela aparece muito nos vídeos e ela também vê-se que ela tem esse gosto por cozinhar. Se calhar, pegando no exemplo dela, que é uma criança, é mais fácil então desenvolver. Eu acho que, exatamente, inconscientemente, eu acho que também tive essa influência, e neste caso foi ela que me influenciou a mim. A Clara gosta muito de estar comigo na cozinha e de ver e explorar e o que é que cheira, não sei o quê. E eu acho que é isso que é mais genuíno nas crianças, ou seja, eles transmitem rapidamente, num workshop, no show cooking, o que seja, uma visão muito clara do cheira bem, cheira mal, sabe bem, sabe mal. As crianças, se calhar, são o público mais difícil de agradar, porque eles têm um paladar. Mas são os mais destemidos. Não vão dizer, não vou provar cominhos porque eu provei em 2002 e não gostei dos cominhos que comi. Os adultos são assim. Nós sabemos, estas ideias pré-concebidas, achar que já experimentaram e não vão gostar. E as crianças, de certa forma, como são tão abertas, acabam por também nos dar inputs completamente diferentes e sem preconceitos. Que mensagem é que o livro, no fundo, quer transmitir? De uma forma assim resumida, o livro quer transmitir conceitos históricos, técnicos, relativamente
as especiarias. especiarias. Contudo, com uma linguagem metaforicamente muito simples. Mais adaptada. Exatamente, e adaptada ao público que é. E por outro lado, a facilidade de utilização que temos em introduzir as especiarias no nosso dia-a-dia. E depois também perceber e dar importância devida às especiarias, que antigamente eram utilizadas como moeda de troca, que fizeram parte dos descobrimentos, que os portugueses tiveram realmente muito valor na descoberta das especiarias e que hoje em dia usar só sal e pimenta é muito pouco para aquilo que nós podemos criar na cozinha com especiarias e que pode ser algo tão bom, que vem da natureza, mais uma vez, o fator saudável, uma alimentação equilibrada, também entramos muito por aí no livro, porque as especiarias têm muito potencial nutricional e medicinal também, portanto há muita abordagem que se faz no livro relativamente a estes temas. E achas que é importante nós irmos envolvendo as crianças desde cedo na cozinha, dar-lhes a experimentar sabores, cheiros, texturas? Eu acho que sim, faz todo o sentido, desde pequeninos, toda aquela introdução alimentar que se faz, não é? Também a nível de paladar, criar paladares nas crianças mais estruturados, eles terem vocabulário a nível de saber a que é que as coisas sabem e não sermos nós a dizer, não ponhas muita pimenta que ele não vai gostar. Mas porquê? Pimenta, se calhar não é o melhor exemplo. Não ponhas muito, porque pode arder. Mas não ponhas muito pimentão, não ponhas muita curcuma, porque depois o menino não vai gostar. Eles gostam de sabores apurados. As crianças gostam de comida deliciosa, saborosa. Portanto, vamos fazer isso porque eles no futuro vão ser adultos mais exigentes quando forem ao restaurante, quando comprarem uma comida pré-feita e perceberem que aquilo se calhar não é assim tão saboroso como a comida da mãe de casa. E nós temos que fazer parte dessa educação. A Clara é exigente, já com os sabores. Eu estou a cozinhar e eu já, assim, de propósito, dou-lhe a provar, falta sal. E eu, ok, chefe. E eu ponho sal. Isto está um bocadinho amargo. E eu, pois, pus limão. Não sei se vou gostar. Não, mas ela própria tem ela adora provar e prova tudo, porque sempre também lhe impusemos um bocadinho isso. Antes de dizeres que não, prova. Mas gosta muito de sabores mais picantes, não há problema nenhum, desde que seja ponderado, e gosta muito de provar coisas diferentes. Portanto, eu acho que nisso fizemos um bom trabalho e ela é destemida Talvez também. por a darem a experimentar, ela agora tem uma abertura diferente às coisas. Sim, vamos a um restaurante, não é preciso pedir menu infantil, ela come aquilo que nós comemos. Não só por socialmente nós estarmos todos envolvidos no mesmo momento, eu acho que isso é muito importante, tanto em casa como fora, mas também para que ela experimente outras coisas, não é? Os menus infantis dos restaurantes, se calhar, não acabam por reduzir um bocadinho a experiência das crianças, porque às vezes os pais têm tendência a pedir esse menu, às vezes pela quantidade que vem e mesmo pelo sabor, se calhar acaba por não dar oportunidade de experimentarem outras coisas. Eu acho que aí perdemos mesmo a oportunidade das crianças provarem coisas diferentes. Porque é assim, ninguém tem que ir a um restaurante e comer bifinhos de frango grelhado com arroz branco, não é? E já que vamos ao restaurante, já que toda a família está a investir naquele momento gastronómico, vamos experimentar. Comeu menos, não há problema nenhum. Chega a casa, come mais qualquer coisa, ou amanhã come mais, mas ao menos teve aquela experiência gastronómica. É como, vamos ao teatro, mas a menina fica à porta. Não fica, a menina vai ao teatro também. Porque o objetivo é ela estar em contacto com outras culturas, com outros ensinamentos, com outros vocabulários. Portanto, eu acho que faz todo o sentido também na gastronomia. E achas que a Clara já, de certa forma, mostra algum interesse em seguir a área da cozinha? Ou ela só gosta mesmo de participar e pronto? Não creio. Ela gosta muito da vertente artística, não sei se por causa da dança ou não, mas não creio que ela vá seguir pela gastronomia. Mas se ela chegar a casa aos 18 anos e fizer uma sopinha de legumes e for o seu jantar, a mim já está mais do que concluído. E se quiser ir ao Masterchef, também. Se quiser, vai. Não vou dizer que não, mas não sei se será o programa indicado para ela. A ideia do livro, lançaste este agora, mas foi sempre algum desejo de tentar lançar outro, noutra vertente, talvez para adultos, com outro tema? Sim, faz parte dos planos, faz. Ou seja, quero continuar com os seus Sabores do Mundo. Gostava muito de fazer mais edições e falar sobre outras especiarias, temperos e até algumas receitas dedicadas a este público, mas quero muito, não diria no próximo ano nem no outro, mas quero muito daqui a uns anos fazer o meu livro de cozinha, sim, mas aí já será algo diferente. Mas um livro de cozinha a partilhar experiências, a contar a tua história no mundo? Não sei dizer bem ainda, acho que algures neste caminho vai-me haver um clique, não quero fazer um livro tradicional de receitas,
mas quero fazer algo diferente que motive as pessoas a cozinhar. As especiarias vão estar sempre ali como base e vão ser claramente a minha inspiração, mas ainda não, exatamente por não saber o que é que eu quero fazer, é que ainda não dei esse passo. Então eu acho que preciso de amadurecer um bocadinho mais também neste setor e explorar um bocadinho mais, para depois ser algo diferente e que faça a diferença. E para além do livro, que projetos profissionais ambicionas ainda fazer no futuro? Boa pergunta. Ou pessoais também? Lá está, como falávamos há bocadinho, está sempre uma coisa ligada à outra, Sim. não é? A minha realização pessoal com a profissional. Na gastronomia quero continuar claramente a trabalhar com Milastas, apostar muito na formação e naquilo que eu posso partilhar com as outras pessoas, tudo aquilo que eu aprendo e aquilo que eu posso partilhar, e para isso continuar também a formar-me nesta área. Quero fazer crescer a Milastas não só como um produto de prateleira, mas sim com fatores de responsabilidade social, termos programas, eu não diria se calhar uma academia de culinária, mas termos aqui algum impacto a nível social assim grande, continuarmos a fazer as nossas ações de solidariedade também, que fazem muita diferença nas pessoas que nós ajudamos. Há um caminho ainda largo para fazer e principalmente estar onde as outras marcas não estão, fazer coisas onde as outras marcas não vão, sermos um bocadinho diferenciadores nesse sentido. Então, alargar para as superfícies comerciais, se calhar Não está nos não é planos. por aí. Nunca teve, acho que já teve, mas de momento não está. Nós não pensamos ainda, não pensamos neste momento, não sei dizer o dia da manhã, porque muitas coisas podem mudar, mas neste momento a Milastas não quer estar nas grandes superfícies. Trabalhamos com o pequeno comércio e isso queremos manter. Trabalhamos com o granel em várias mercearias e isso queremos manter, mas o nosso produto em prateleira de hipermercado eu acho que não iria funcionar. Não por não ser um bom produto, mas por tudo aquilo que implica hoje em dia estar no hipermercado, que não é vantajoso muitas das vezes para as empresas. E a dança vem para ficar na tua vida, na mesma? Vai continuar, eu continuo a fazer aulas agora, exatamente, comecei o ano passado novamente, quero continuar a dançar e quem sabe a dança vai se misturar novamente com a gastronomia, mais para conteúdo digital e para trabalhar algumas coisas assim um bocadinho mais artísticas que eu quero criar, mas vai-se manter, entrou, não vai sair mais. Gostavas de ter algum programa de culinária ou... Gostava. Ou voltar talvez a participar num Masterchef? É público que vai voltar a haver um Masterchef, se eu vou entrar ou não sabemos, mas vai haver um Masterchef que vai ser gravado agora em setembro e outubro. Relativamente, estavas-me a falar do Masterchef, relativamente ao programa de televisão. Se eu gostava de ter um programa de televisão, gostava, eu acho que sim. Tenho algumas ideias não de formatos que são habituais em televisão, das quais vou partilhar, tenho estado a partilhar também com a minha agência, mas gostava de fazer um programa de televisão, mas um bocadinho diferente daqueles normais que existem por aí. E, por exemplo, se voltasses ao Masterchef como concorrente, como jurada, gostavas de ter outra experiência ou voltar ao ponto de partida como concorrente? Acho que ainda não estou, quer dizer, poderia ser uma boa jurada, mas acho que ainda não estou nesse nível. Ou ser convidada mesmo como jurada? Exatamente, só um programa, sim, eventualmente. Nós, aliás, nos últimos 2 anos, um dos programas que foi feito foi comigo e com a Clara, numa das edições dos Pequeninos, e depois voltei a estar presente noutro episódio. Eu acho que como concorrente seria um ótimo desafio. Voltar a um sítio onde eu fui muito feliz, onde eu aprendi imenso e que tenho imensas boas memórias e que, de certa forma, agora tenho a grande vantagem de já saber para onde vou. Portanto, tenho toda a responsabilidade e curiosidade também de mostrar um bocadinho mais daquilo que aconteceu após o programa. Portanto, como concorrente, sim, adoraria. Como jurada, quem sabe, no meu próximo. Como é que a Clara reagiu ao ver-te sempre na televisão, a fazer as provas, a ir para as gravações? Ela gostava ou não achava muita graça aí? Não, ela gostava. Depois, ao ver na televisão, gostava muito. O pior foi mesmo o período das gravações, que foi muito intenso. Sim, tinham que estar algum tempo fora. Exatamente. E na altura, tanto como fui para o Masterchef, quando fui para o Basque Culinary Center, tive uma conversa com ela e disse, olha, vou estar fora durante muito tempo. Chorávamos as duas, baba e rainha, uma para a outra. Somos iguais. E eu disse, olha, vou estar fora, vai ser muito difícil para ambas, porque nós temos uma relação realmente muito, muito próxima, mas eu preciso disto.
Eu preciso disto porque eu sou tua mãe, sim, mas eu também sou a Ana. Eu também preciso de satisfazer-me na minha vida profissional, estar feliz, conseguir cumprir objetivos que eu própria tenho, pessoais. Portanto, isto é muito importante para mim e eu só preciso do teu apoio. Chorávamos. Até que fui. E depois ela ficava muito entusiasmada cada vez que eu lhe ligava. Clara, passei mais uma. Uau! E fazíamos uma alta festa. Até que chegou depois ao episódio dela ir ao programa. Também conheceu todo o ambiente e percebeu onde é que eu estava. E até depois chegar à final, de uma prova de 3 horas, que ela acaba por adormecer lá em cima, coitada, que ela teve ali imenso tempo, ainda era pequenina, mas gostou muito e depois celebrámos imenso. Eu acho que nestas coisas, as mães que conseguem atingir os seus objetivos profissionais são mães que são um exemplo para as filhas e para os filhos que têm. E eu acho que nós precisamos de cada vez mais de ser isso também, mais do que mães, continuarmos a sermos mulheres. Exatamente. Acabam por deixá-las felizes. Sim, apesar da ausência, veem que, exatamente. que é uma coisa boa para vocês. E que valeu a pena a distância para conseguirmos ter coisas que se calhar, se eu ficasse em casa, não iríamos ter. Ela gosta de desacompanhar, ir aos programas? Adora. Para ela faltava à escola todos os dias só para ir a estas coisas, para ir aos programas. Ainda no outro dia fomos preparar o lançamento do livro e disse, olha, só vais à 1 da tarde, nós vamos mais cedo às 11, mas eu quero ir mais cedo porque eu quero ajudar e porque eu quero fazer parte. Ela quer estar muito presente e isso deixa-me muito feliz também. Daqui a 10 anos, como é que te verias? A fazer o quê? Talvez cozinha, não é mesmo? Mas... Sim, cozinha. Daqui a 10 anos... sim, cozinha sem dúvida. Espero que um bocadinho mais estabilizada, porque no meio desta loucura toda que é descobrir onde é que a Milasta está, para onde é que nós vamos, descobrir também onde é que eu me encaixo, o trabalho com as marcas, o marketing de influência, é muita coisa ao mesmo tempo. E eu espero daqui a 10 anos estar mais estabilizada nesse sentido, continuar a fazer coisas que me dão gozo fazer e ver a Milastas assim bem de alto e estar super orgulhosa daquilo que construímos todos na empresa. Eu acho que acima de tudo é só isso que eu quero, só. E agora só a questão de curiosidade, como é que está a remodelação da cozinha, que estava a ser um bocadinho complicado? Está um bocadinho parada, na verdade, porque com esta coisa toda do livro uma pessoa não para, não é? Exatamente, mas tem que voltar, porque é o sítio da casa mais importante, não é? Que eu gosto mais, é a minha terapia todos os dias. Quando chego a casa, até ao final do dia, que eu estou ali no meio dos tachos, mas ao mesmo tempo a refletir tudo aquilo que me aconteceu durante o dia, sabes? E eu preciso de tornar aquele espaço meu. Nós comprámos a casa, já tinha a cozinha. Eu sempre olhei para a cozinha e disse, a casa é linda, mas a cozinha não era isto que eu queria, mas eu sempre pensei, há de chegar à altura certa de fazermos esta remodelação. Portanto, agora, olha... Levar com calma. Exatamente, ver com muita calma e acho que uma cozinha deve ser muito adaptada ao estilo de vida que a família leva. E às necessidades, porque cada família são diferentes e dão importância a coisas diferentes, mas nós como damos tanta importância a cozinhar e a comer e a estar em casa e usufruir desse espaço, eu quero mesmo organizá-la com sentido e com cabeça e com lógica. Portanto, sim, é algo que me vai demorar algum tempo, mas depois é para a vida. Sentem que a cozinha é ali o vosso núcleo, onde partilham algum tempo? E é fundamental tu teres um sítio onde estejas agradavelmente a cozinhar, isso motiva-te a que te vais nutrir melhor, a que vais ter bons alimentos em casa, bem conservados, vais ter uma alimentação claramente equilibrada, porque tudo está ali à mão de semear e tudo está pensado para ser fácil. E a cozinha tem que ser fácil. Achas que os portugueses têm uma boa mão para a cozinha ou nem por isso? Têm uma boa mão para a cozinha, porque nós temos uma história gastronómica muito rica, portanto, mão têm, paciência cada vez Talvez menos. Nenhuma. Cada vez menos. Pois. Tenho pessoas que chegam ao pé de mim e que me dizem, Ana, eu odeio cozinhar. E eu, mas você cozinha para a sua família todos os dias? Sim. E você odeia cozinhar? Temos que resolver isso. Porque deve ser um tormento ter que cozinhar para a família todos os dias. Portanto, sim, precisamos de um bocadinho mais de paciência e também precisamos de ajuda, que é um bocadinho que eu tento fazer isso na rubrica que tenho, Mi Casa Sua Casa, um bocadinho de ajuda para desbloquear e simplificar. É isso mesmo. Que às vezes conseguimos fazer receitas rápidas e fáceis, as pessoas complicam. E não há necessidade. Vejo. Então pronto, é o arroz de atum, que ficou ótimo. E que viralizou, o arroz de atum que viralizou. Ninguém daria nada, possível? se calhar, por um arroz de atum e é uma coisa rápida de se fazer. E nutricionalmente até é muito interessante, o atum é rico em proteína, portanto podemos acrescentar ali uma data de coisas e até depois legumes, neste caso, fariam sentido acrescentar à receita, como eu digo a meio. E não temos que ter
quase vergonha que as pessoas têm. Mas um arroz de atum. Calma, um arroz de atum é possível. Pode ser um bom arroz de atum. E eu descobri que imensas pessoas fazem arroz de atum e eu, fantástico, não sou a única. E pronto, as pessoas também precisam de ir isso, toda a gente come um bife com arroz, toda a gente come massa e esparguete, portanto, vamos tornar essas receitas divertidas, interessantes e assim muito simples de fazer. Sim, às vezes tem essa ideia pré-fabricada de que um arroz com atum é uma coisa sem graça, ou um bife grelhado com arroz também não tem. Mas se calhar dá para nós inovarmos Exatamente. tornar em algo mais simples, mas complexo ao mesmo tempo. E poder variar muito o sabor, se utilizar especiarias diferentes, portanto, um bifinho com arroz, tem pano para mangas, podemos fazer 1001 variações, um arroz de atum também, os enlatados são ótimos para nos ajudarem para serem rápidos, portanto, há muita coisa que se pode fazer. Que conselho é que darias às pessoas que querem seguir esta área da cozinha? Trabalhem muito. É preciso. Muito. É uma área que está muito saturada no sentido em que há muita gente a fazê-lo. Nem toda a gente faz bem, nem toda a gente faz mal, mas há muita gente a trabalhar nesta área. É uma área que é preciso um imenso trabalho para estar constantemente, porque Portugal, a nível gastronómico, não é dos países mais evoluídos e mais modernos ou contemporâneos. Nós temos muitos exemplos lá fora, até aqui, Espanha, a nossa vizinha, está gastronomicamente muito evoluída. Se querem abrir restaurantes, não sou a melhor pessoa para aconselhar, porque eu não tenho esse objetivo, nunca tive de abrir um restaurante. Isso é que é uma tarefa cada vez mais difícil no nosso país. Portanto, eu acho que trabalhar. Restaurantes, não. Nada. Não me parece. Inserir talvez as especiarias num restaurante. Olha, nós temos muitos restaurantes que trabalham com as nossas especiarias, felizmente. Mas algo próprio. Agora, algo próprio, não. Não, só se eu tivesse 1 milhão na conta e não soubesse o que fazer. Porque abrir um restaurante, ter uma equipa, hoje em dia, decorar um restaurante, equipar um restaurante é muito caro. Teres uma boa equipa a trabalhar contigo, conseguires fazer essa gestão, é muito difícil. E os meus parabéns a muitos empresários que têm restaurantes e chefes também em nome próprio, porque eu acho que é dos maiores desafios que nós enfrentamos hoje em dia. Todos os dias abrem um restaurante, mas todos os dias também fecham um restaurante. E isso é um bocadinho complicado de gerir. E na área da dança, que conselho é que gostavas de dar a quem gostava de tentar, ou pelo menos... Tentem, seja na dança, na pintura, na escultura. A arte tem um valor enorme, no sentido em que nos desenvolve muito pessoalmente. Ou seja, eu consegui a partir da dança conhecer muito mais a mim própria, perceber o que é que eu gosto, o que é que não gosto. A comunicação com as pessoas também é feita de uma forma completamente diferente e tornamos uns seres um bocadinho mais com umas palas abertas, sabes? Eu acho que hoje em dia precisamos muito disso. Arriscar. Sim, e não estar ali formatados, não, tirei a minha licenciatura isto, vou fazer isto e a minha vida é isto. Não, há muito mais para além disso. Okay. E a arte ajuda-nos a ter esse contacto com outras pessoas e liberta-nos um bocadinho mais destas ideias. Aconselho. Gostava de fazer só algumas perguntas rápidas, tipo isto ou aquilo, okay. Escolher uma opção. Na dança, preferes ensinar ou atuar? Essa é mais difícil. Não sei se será. Adoro ensinar, mas neste momento atuar, sim, sem dúvida. Na cozinha, preferes cozinhar ou comer? Difícil, não sei. Essa não dá, é 50-50. Eu adoro comer. Eu gosto muito de experimentar, ir a restaurantes, sei lá, ir à casa de alguém, experimentar o que é que alguém fez. Eu gosto muito de comer e de cozinhar, também. Pois é. É difícil. Passa, não tinha esta posso passar. Okay. Preferes cozinhar sozinha ou com ajuda, com uma equipa? Adoro cozinhar em equipa. Como em tudo na vida. Eu imagina, às vezes dizem, mas não és capaz de fazer sozinha. Sou, mas juntos é muito mais fácil. Duas cabeças pensam melhor que uma, há mais ideias, há comunicação, tu aprendes, tu ensinas, portanto, sem dúvida, cozinhar em grupo. E preferes pratos de peixe ou de carne para cozinhar? Carne é o que eu estou mais habituada a cozinhar, mas cada vez gosto mais de peixe. Mas a carne é mais fácil ou...? É uma questão de hábito. A nossa cultura está ligada ao peixe e está ligada à carne, mas muito mais ligada à carne, talvez, e é o mais fácil. É o mais fácil, talvez. Sim. Cozinhar em casa ou em workshops? Em casa. É mais tranquilo? É. Tens tudo à tua mão, sabes? Sim. Não te falta nada. No workshop há sempre qualquer coisa que me falta. A mim falta-me sempre leite, por exemplo. Esqueci-me sempre de comprar leite. Faça que receita, parece que falta sempre Já leite. aconteceu, por exemplo, alguma coisa correr super mal no workshop e ficares tipo fogo? Sério? Mal nunca aconteceu. Por acaso sempre consegui dar a volta. Mas de me faltar ingredientes já. Leite foi um deles. Que 2 ou 3 workshops seguidos faltava-me sempre leite. Eu dizia, mãe, como é que é possível? Que a minha mãe acompanha-me sempre. Como é que é possível? Falta-me sempre leite. Mas há sempre um cafezinho, há sempre uma mercearia, há sempre qualquer coisa e Dá para desarrascar. E cozinhar com calma ou sob pressão?
Eu gosto dos dois, sabes? Eu gosto muito daquela atividade do serviço, do despachar, o passe. Gosto muito da adrenalina, não necessariamente do stress e da pressão, mas gosto muito da adrenalina do serviço. Mas, claro, se tivesse que escolher, cozinhar com calma, claro. E enfrentar desafios ou estar sempre mais na zona de conforto? Oh, desafios. É. Sim. Pés sempre assentes na terra, saber sempre por o meu lugar, de onde é que vim, onde é que eu estou, mas arriscar sempre. Não, não consigo não fazer isso. E seguir uma receita ou ir mais pelo improviso? Não, 90% das vezes é pelo improviso, exatamente. No entanto, para aprender cada vez mais, seguir uma receita, que é para depois saber improvisar acerca dela. Mas sim, improviso. Consegues improvisar facilmente? Todos os dias, às 6h30 da tarde, estou a improvisar na minha cozinha. Não, mas sim. Vais trocando ingredientes, usas diferentes formas de temperar a comida? Sim, as especiarias são muito isso, ou seja, o mesmo ingrediente com várias especiarias diferentes, tu consegues fazer vários pratos. E isso foi uma das coisas que as especiarias me deram ultimamente, e essa versatilidade, ou seja, ter uma receita base e depois ir variando até nos ingredientes e nos temperos. Portanto, tal e qual como na dança, existem, eu diria que consegui criar aqui várias formas ou estruturas para improvisar na cozinha, tal e qual como eu aprendi na dança. Os temperos, as receitas base e depois combinar ingredientes que normalmente não se combinam. E se tivesse de escolher entre a dança e a cozinha, qual é que seria? Não seria. Não seria? É muito difícil. Era difícil abdicar de uma? Sim, eu acho que mesmo sem dançar eu nunca iria deixar de dançar na vida, porque já está. Já faz parte, exatamente, e de outra forma não faria sentido. E a cozinha também? E cozinha agora também não, porque também... Primeiro não vou deixar de trabalhar. E segundo, agora que criei esta ligação tão forte, não faria sentido nenhum deixar. Obrigada, Ana, pela tua presença. Obrigada eu pelo convite. Gostamos muito de ter aqui e agradeço toda a disponibilidade por teres vindo ter connosco. E fiquem desse lado para mais um episódio do podcast Frequência Académica. Obrigada.